Seja bem-vindo você que está chegando às áreas que Deus mais te permitir passar dificuldades. São nessas áreas que Deus mais vai te abençoar e te tornar referência. As áreas em que Deus mais permitiu você passar dificuldades, são nessas áreas que Deus vai te transformar em referência. Escuta bem, nós estamos carregando um destino espiritual, um propósito para com Deus. Escuta bem, se você for no fluxo normal da vida, e se você só tiver uma visão do fluxo normal das coisas, então você pode perder a vida de fé, você pode perder aquilo que Deus tem reservado para você. Agora, aquelas áreas que hoje, isso é uma palavra profética para a sua vida, aquelas áreas que hoje Deus tem te permitido passar grandes dificuldades, aquelas áreas que hoje Deus Ele tem permitido você enfrentar, grandes desafios. Aquelas áreas, até que, numa forma natural, pode-se dizer que você é fraco. São nessas áreas que Deus ele quer agir. Aqui em Juízes, olha aí, tem gente que já está tendo a revelação da área que Deus vai agir na sua vida. Seja bem-vindo você que está chegando. Nós estamos nesse propósito de oração, sabe? Deus já tem surpreendido, Deus já tem feito coisas poderosas no nosso meio. Desde ontem, Deus está queimando com essa palavra no meu coração. E Deus acabou de me surpreender aqui no livro de Juízes. Olha o que diz. Lá no livro de Juízes, fala sobre um agir de Deus sobre a nossa vida. Olha aí, um agir de Deus sobre a nossa vida, que Ele gosta exatamente de trabalhar nas situações do impossível, Aqui, sobre a história de Gideão, diz que o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E você vai ver aqui nessa história que com 300, Deus dá vitória a Gideão contra um exército inimigo de mais de 100 mil soldados. Então nós vamos ver que é normal para Deus, é o modo de Deus agir, é normal que Deus haja, que Deus venha agir em situações do impossível. Em áreas que você tem grande dificuldade, são nessas áreas que Deus te levanta como referência. Eu tenho um amigo que ele tinha dificuldade na fala. Moisés também tinha uma dificuldade na fala. Nós citamos isso ontem. Agora, eu tenho um amigo que ele tinha uma dificuldade na fala. Ele era gago. E uma vez, ele estava em um velório e ele falou: Deus, me leva como levou essa irmã também. Por quê? Ele tinha um chamado para ser um pregador, mas ele não podia falar como gostaria. E o que aconteceu? Deus levantou uma pessoa lá, e aquela pessoa falou assim: Deus vai te levantar como um pregador, ou algo assim. E disse assim: para você saber que é Deus que está falando, Ele está curando você dessa gagueira. E hoje ele é uma referência como um pregador, como um homem de Deus. Então, nas áreas que você tem maior dificuldade, são nessas áreas que Deus quer agir. Agora, se você for levado pelas circunstâncias, o inimigo rouba a sua fé. Se você for guiado pelo que vê, então você perde a fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos sermos guiados pelas circunstâncias. Nós não podemos ser guiados por aquilo que nossos olhos veem, mas nós temos que ser guiados por aquilo que Deus fala. Você não pode ser guiado pelo que vê. Por que ser guiado pelo que fala, pelo que Deus fala é tão importante? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve, a fé entra no seu coração. Se você crer com o coração e falar com a boca, é salvo, não é verdade? Então, o que significa isso? Isso é um princípio no mundo espiritual. Quando você ouve, o seu coração começa a crer. E quando o seu coração crê, sabe? Então as coisas acontecem. A maior dificuldade de muitos de nós é começar a crer. Deixa eu te ensinar algo. Você ouve e você fala, eu creio. Quando você estiver aqui, você recebe essas palavras, diga, eu creio. Agora, quando você começa a dizer, eu creio que nas áreas que eu tenho maior dificuldade, são nessas áreas que Deus vai me tornar referência, que Deus vai me abençoar sobremaneira. São nessas áreas que Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Quando você fala isso, no primeiro momento, o seu coração não está crendo. Você fala, eu creio. Eu vi pessoas aqui dizendo que Deus vai te dar uma boa saúde. Você crê que Deus vai abençoar as suas finanças. Eu vi aqui pessoas dizendo áreas da sua vida, que você tem tido alguma dificuldade. E você está dizendo, eu creio que Deus, Ele vai me curar. E Deus vai me dar também um dom de cura. De repente você passou um tempo de questões emocionais e Deus fala, eu vou te levantar com uma referência na área emocional. Eu vou te levantar com uma referência na área financeira, como eu tenho visto aqui. O seu coração de primeiro não está crendo. Em primeiro momento não está crendo. Mas você continua declarando, eu tenho a saúde divina. Eu tenho a porção dobrada da unção do Espírito de Deus. Eu não só quero ser curado, mas eu quero ser usado para curar. Seu coração começa a crer aos poucos. E quando o seu coração crê e a sua boca fala, as coisas desse mundo físico também são transformadas. A Bíblia fala lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fosse. A tua cura já existe. A tua prosperidade já existe. Tem pessoas que falam assim que você só pode falar de um assunto quando você já vive ele. Eu não concordo 100%, concordo em partes com esse pensamento. Por quê? Porque nós devemos falar o que está na palavra de Deus. Quando nós pregamos ou quando nós cremos, nós não estamos falando apenas de uma experiência. Nós estamos falando do que a Bíblia diz. Sabe? Eu já vejo você sarado. Porque a Bíblia diz, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Olha o que você vai escutar aqui. Eu já vejo você próspero. Porque a Bíblia diz, no Salmo 35 que Deus tem nos dado, que Deus tem grande prazer, não é um pequeno prazer, não é um mediano prazer, não. Deus tem um grande prazer na prosperidade dos seus servos. Você está vendo isso? Isso significa Deus quer que você tenha uma boa saúde emocional. Deus quer que você tenha um crescimento em todas as áreas da sua vida. Você está ouvindo isso? Aqui no Salmo 35 que Deus tem nos dado, no versículo 27, olha o que diz. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado
seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. As áreas das suas maiores dificuldades são as áreas que Deus vai te levantar como referência. Então, tá fácil agora você saber o que Deus quer mudar na sua vida. Tá facinho você saber. Fala assim, Deus está revelando para mim aqui o que Ele vai fazer na minha vida. Por quê? São nessas áreas que Deus sabe que Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Talvez, se já tivesse muito na cara algumas áreas que Deus quisesse agir na sua vida, né? Alguém poderia achar que era a sua própria mão que fez, que era você mesmo que agiu. Mas quando é uma coisa impossível, vai ficar claro, foi a mão de Deus na vida dele, foi a mão de Deus na vida dela. Né? Você vai ver que aqui o exemplo de Moisés, ele aprendeu a liderar um povo, né? Através dos obstáculos, das críticas do deserto. Isso tudo preparou ele para a terra prometida. Então, ele confiou que Deus estava com ele. Assim também o salmista, aqui no Salmo 35, né? Ele, no meio de lutas e batalhas e perseguições, ele confiou no Senhor. Né? Às vezes nós podemos passar por desafios em muitas áreas da nossa vida. Às vezes com os filhos, às vezes na família, tempos difíceis. E tudo isso vem para querer embaçar a sua visão. Assim como aquele cego que a Bíblia diz assim, você está vendo alguma coisa e ele já tinha recebido uma carga da unção. Mas ele falou, eu vejo as pessoas como árvores. Quer dizer, Deus já tinha começado a trabalhar, mas ele não estava ainda vendo 100%. Esse é o nosso problema. A gente quer ver para crer que Deus está agindo. Não, primeiro você crê, depois você vê. Tem pessoas que, infelizmente, tem palavra profética, tem poder de Deus já liberado para ela. E às vezes não vai viver a grande mudança que Deus tem. Por quê? Porque deixou um espírito de incredulidade entrar. Você está ouvindo isso? Por quê? Porque quer ver para crer. Não, você pode orar por sinais. Gideão precisou de sinal, por quê? Porque estava com medo. E Deus deu sinal para eles. Deus deu sinais para ele. E depois usou a vida dele para uma grande libertação, para uma coisa extraordinária. Eu tenho que citar aqui que Jó passou por muito sofrimento, mas aprendeu a conhecer a Deus de uma forma mais profunda, e assim também o salmista clamou por justiça, né? Ele confia que Deus vê, que Deus protege, que Deus justifica. Vou falar mais uma vez, nas áreas que você tem tido mais dificuldades, são nessas áreas que nesse propósito de oração, Deus está mudando decretos espirituais. E quando Deus falar alguma coisa com você nessas áreas, quando Deus revelar algo para você nessas áreas, fique bem atento, porque Deus vai interagir, a vontade de Deus precisa interagir conosco. O que significa isso? Eu preciso interagir com a vontade de Deus, eu preciso fazer algumas coisas. Tem coisas que Deus vai fazer e tem coisas que Ele quer me usar para fazer. Então, Deus poderia vencer aquele exército sem ninguém fazer nada. Deus dava um pequeno sopro e destruía aqueles mais de 100 mil soldados inimigos, né? Os midianitas. Mas Deus escolheu levantar um homem improvável, um homem que não se via como uma liderança. Eu estou sentindo o poder de Deus, Deus já está comunicando com alguém aqui. Nesse conteúdo celestial, Deus te trouxe aqui para falar nas áreas das suas maiores dificuldades. São as áreas que a minha unção vai te tocar, que a minha unção vai te capacitar. Olha como Ele te toca agora aí. Olha como Ele te toca agora. Sabe? E Deus vê Gideão. Muitos poderiam olhar e falar, ele está com medo. Por quê? Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava mexendo, né? Ele estava
se preparando para fazer pão, ele estava procurando ali fazer sua farinha, né? Ele estava preparando pão no lugar de pisar uvas, sabe? Por que ele estava fazendo isso? Você deveria malhar trigo no lugar aberto, mas ele estava em um local fechado. Por quê? Porque ele estava fazendo ali escondido para que não continuasse sendo roubado. Você está ouvindo isso? Muitos podem olhar de fora e falar: Gideão estava com medo. E realmente, Gideão estava com medo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus gosta de pessoas que não se rendem. De pessoas que falam assim: minha situação pode estar difícil, mas eu vou vir nesse propósito de oração e Deus vai mudar a minha história. Essa aí é a sua história. Essa é a história de alguém que está aqui. Sabe, está olhando para você e fala assim, ou você mesmo está olhando e fala, numa visão natural, sabe? Para mim não dá, mas eu vou orar, sabe? E eu sei que Deus vai agir. Aos pobres pregava o reino de Deus. Olha o que diz aqui Isaías no capítulo 61. E nós já vamos orar agora. Escreve assim: Deus vai me tornar referência nas áreas das minhas maiores dificuldades. Escreve aí: as áreas que Deus mais vai me abençoar são nas áreas que eu tenho tido maior dificuldade. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Escuta bem. Tem pessoas que elas já conseguem caminhar por elas. Mas tem pessoas que têm maior dificuldade. Pessoas que têm maior dificuldade têm ali um potencial em aberto. Tem um espaço em aberto. E nesse espaço que Deus age. Porque se olhar para você, na tua própria força, você não pode. Para você, não dá. Por quê? Mediante a promessa, mediante o sonho grande que Deus colocou na sua vida, mediante a expectativa grande que você tem de viver o extraordinário, mediante essa expectativa, você não pode. Você pode ter alguma habilidade, você já pode ter alguma unção, mas você quer uma coisa grande, uma coisa maior. Mais do que isso, Deus colocou em você um desejo por coisas maiores. Isso é uma revelação. Por você mesmo, não vai dar. Você está vendo? Então, aí você tem um espaço. Por quê? Quando Deus mudar a sua história, vai ficar claro. Só podia ter sido Ele. Tem gente que quer se tornar tão capacitado, tão capaz, que Deus não acha um espaço para agir na vida dele, para agir na vida dela. E o Senhor vem aqui e fala com Gideão. E Deus vem aqui e começa a conversar com você agora. É demais esse povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha aí, porque Deus permitiu a sua história ser assim até agora. Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai ficar claro. Foi a mão de Deus que te livrou. Foi a mão de Deus que mudou a sua história. Foi a mão de Deus que te abençoou. Foi a mão de Deus que te capacitou. Tem alguém aqui que está recebendo um dom espiritual. Tem alguém aqui agora que Deus está falando: estou mudando o teu cativeiro hoje. Prosperidade está chegando. Cura divina está chegando. Deus vai te libertar nessa área que você tem tido mais dificuldade com o pecado. Deus está falando com alguém aqui. E Deus vai te levantar como uma referência na área que você enfrentou mais dificuldade até aqui, ou na área que você tem tido mais dificuldade hoje. Você está ouvindo isso? Vai recebendo. Tem gente que fica aqui desapercebido, não recebe a palavra. Agora, no momento que você recebe, o Espírito de Deus começa a trabalhar nessa palavra,
Tem algo celestial acontecendo aqui agora. Tem algo celestial acontecendo aqui agora. Fala, eu recebo essa palavra. Abre a sua boca onde você está e fala, eu recebo essa palavra. Espírito Santo, essa palavra é para mim. Deus vai me tornar referência nas áreas das minhas maiores dificuldades, das minhas maiores dores, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar porque Deus é bom, sempre bom. Glória a Deus. Olha aí, o poder do Espírito Santo está tocando pessoas aqui. Eu vi o Senhor dizendo para Renata que Deus está agindo no emocional dela. Renata, Deus está agindo no seu emocional hoje. É o poder do Espírito Santo que está tocando você, sabe? E eu via como se fosse você ensinando, você dando uma palestra. Pode anotar, olha como Deus está tocando você aí. Eu via você como que ensinando, dando uma palestra, sabe? E eu creio que Deus vai te dar inspirações nessa área emocional. Né? Recebe em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar. Olha aí, Camila, glória a Deus, Tatiane, Antônio, Rosária, glória a Deus. Maire, vamos orar. Eu declaro cura sobre a Camila em nome de Jesus. Recebe cura agora. Olha aí, a unção de cura está aqui. Olha Deus trabalhando nessa frequência celestial, nesse conteúdo espiritual. O Espírito Santo te trouxe aqui para falar com você. E para liberar cura, para liberar milagres. E para dizer, nas áreas que Deus permitiu. Nas áreas que Deus permitiu você passar maiores dificuldades. São nessas áreas que Deus vai te levantar como uma referência. São nessas áreas que Deus mais vai te abençoar. Então não fica desapercebido. Continue em oração. E quando Deus falar com você, entre em ação nessas áreas. Porque Deus está te capacitando. Há uma visitação de Deus aqui. Ó, há uma visitação de Deus aqui. Quando Deus visitou o ventre de Sara, Isaac nasceu. Deus está falando, estou visitando. Olha lá. E eu não tinha visto. Olha o que a Denise profetizou aqui. Ó. Deus está visitando o coração de alguém aqui nessa live. Estou sentindo umas pontadas. Creia na sua cura. Olha aí. Olha o que ela escreveu. Eu não tinha visto aqui. Deus falou comigo. Ó. Eu estou visitando. Deus está visitando você. Olha aí como Ele te toca. Olha como Ele visita do alto da cabeça até a planta dos pés. É o poder do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo que te protege, que te capacita. E Deus te traz aqui para dizer, Ele vai te tornar uma referência, Ele vai te abençoar de uma forma extraordinária nas áreas que você tem tido maior dificuldade. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Nós estamos nesse propósito. Jesus está curando aqui agora. Jesus está libertando. Eu não aceito ninguém ficar com uma dor aqui agora. Eu declaro cura em nome de Jesus. Já coloca o seu testemunho aqui. Durante as lives, Jesus tem curado, tem feito muita coisa. Eu declaro cura em nome de Jesus. Se está com alguma dor aí, olha, Jesus está te curando. Recebe cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja feita assim na terra como no céu. Por que a gente fala agora? Porque o agora é a realidade do céu se manifestando agora na terra. Na realidade da terra. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós recebemos essa palavra como uma realidade espiritual, uma realidade que vai se manifestar sobre a nossa vida. Nas áreas das nossas maiores dificuldades, nas áreas que o Senhor permitiu passarmos maiores dificuldades, são nessas áreas que o Senhor vai nos levantar. Essa palavra que o Senhor tem nos dado, nós cremos que o Senhor vai nos tornar referência, que o Senhor vai fazer o extraordinário. Nós não falamos isso porque confiamos em nós, mas falamos isso porque confiamos no Senhor. A nossa fé não está na nossa própria capacidade, apesar do Senhor já ter dado alguma capacidade para nós. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora e tocar
e liberar um poder espiritual, um poder celestial agora sobre a mente de cada um. Que essa mente agora comece a pensar de uma maneira de fé. Que essa mente agora comece a crer que o Senhor é um Deus dos milagres. Que essa mente agora comece a pensar como o Senhor pensa. Pai, desperta a vida espiritual de cada um. Que cada um possa ter uma paixão pela sua presença. Espírito Santo nos atrai. Espírito Santo venha nos atrair, nos tocar, nos transformar. Nós precisamos. Nós somos carentes, necessitados da sua presença, do seu toque, da sua visitação. Nesse exato momento, recebe agora o toque do Espírito Santo, a unção de cura, o espírito de fé se manifesta na sua vida agora. Você vai começar a crer nas promessas. O espírito da profecia começa a agir na sua vida agora. Há uma palavra que vai ser liberada através da sua boca, nas áreas das suas maiores dificuldades. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agir agora nesse ambiente dessa casa. E peço que o Senhor venha limpar e livrar de todo mal esse ambiente. E todo mal bata em retirada, em nome de Jesus. E eu declaro a proteção contínua. A proteção contínua de Deus, dos anjos de Deus, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nas áreas que Deus permitiu você passar maiores dificuldades. São nessas áreas aí. Olha, o Espírito Santo já está trazendo o entendimento para você. Nas áreas que Deus te permitiu passar grande dificuldade. São nessas áreas que Deus mais vai te abençoar e vai te tornar referência. Não é a sua própria mão que vai fazer. Não é a sua própria força que vai fazer. Não. É a força dele. É a mão dele. Sabe? Ó. Escuta bem. Eu vou profetizar uma coisa de maluco aqui. Eu vou falar. Escuta bem. Olha aí, vai ficar só quem precisa aqui nesse final. O nosso objetivo final é nossa vida eterna com Deus. Nosso objetivo final é cumprir o nosso propósito. As pessoas não entendem isso que eu vou falar aqui. Por exemplo, a cura divina ou grandes bênçãos financeiras. Escuta o que eu vou te falar. Deus me dá umas coisas para me provar, não é possível, né? Mas eu vou falar. Se seu objetivo final são coisas da terra, então você precisa ser ajustado. A Bíblia fala assim que se nós esperamos em Cristo apenas para essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens e os mais dignos de compaixão. Mas o Espírito Santo me faz saber que tem alguém aqui nesta live que Deus vai trazer uma grande prosperidade financeira para você. Ó, e se for de Deus, Deus vai começar a tocar. Se não for, não vai acontecer nada. Agora você vai ver que Deus vai tocar você aí. Tem alguém aqui que Deus vai trazer uma grande prosperidade financeira. Agora, por que é isso? Porque está ligado a um propósito espiritual. Deus quer que você tenha vida abundante, mas Deus tem um propósito quando Ele te dá muito dinheiro. Todos podem ser prósperos, mas alguns estão destinados à riqueza. Não é para todos, mas é para alguém que está aqui. Você já entendeu? Prosperidade é você ter mais que o suficiente, né? Eu interpreto assim, estudando sobre isso, lendo sobre isso, é assim que eu interpreto. Ter mais do que o suficiente. Mas alguns Deus escolhe para algo a mais, para uma riqueza ligada a um propósito. Você está vendo? E Deus trouxe alguém aqui para dizer que Ele vai prosperar você financeiramente de uma maneira extraordinária. Mas isso está ligado a um propósito.
E propósito é espiritual. As pessoas que falam que tem propósito, mas não tem ligação com Deus. Então isso não é propósito. Propósito está ligado a coisas espirituais. Você está vendo? Agora, a vida abundante é para todos. Prosperidade é para todos. E alguns Deus destina para uma riqueza, para um extraordinário também na área financeira, né? Fala dessas coisas, tem gente que já começa quase a repreender. Por quê? Porque o inimigo não quer que você prospere. Uma das consequências do pecado foi a miséria, a pobreza. E esse espírito de miséria aí não vai ficar na sua casa, não. Agora eu vou liberar uma palavra para todos agora. Você vai prosperar. Você vai crescer nas finanças. Escuta que eu estou falando com você, que a Bíblia está falando com você aí. Eu vou ler aqui da palavra, pronto. Melhor do que eu falar é a Bíblia falar com você. Glorificado seja o Senhor, que tem grande prazer na prosperidade do seu servo. Quando alguém vê o que Deus vai fazer na sua vida, vai glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque vai ser extraordinário. Por quê? Porque vai mudar a história. Por quê? Porque vai te tornar referência em áreas que ficava claro que para você, sabe, já tinha passado o seu tempo e a sua capacidade não seria suficiente mediante a grandeza do que Deus vai fazer na sua vida. Sabe? Deus vai começar a dar ideias aqui, Deus vai começar a transformar também a área financeira de pessoas que estão aqui. E não repreende não, porque é Deus que está falando. E recebe aí para a sua vida. Sabe? Eu estou falando aqui, eu gosto de falar essas palavras já no finalzinho, porque não é todo mundo que chega no final. Não é verdade? Então, se você está aqui, considere que Deus está liberando uma palavra e falando. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que se você crê nessa palavra, Deus vai trazer também uma grande bênção na área financeira, em nome de Jesus. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer que Deus é bom, sabe? Eu declaro que você sabe. Deus está despertando generosidade do seu coração. Tem pessoas que falam assim, eu quero ganhar milhões. A minha oração é, eu quero doar milhões. Melhor é dar do que receber. Aí quando eu falo isso, já tem gente que fala, opa, peraí, não repreende não, que é Deus purinho que está falando com você. Eu declaro que você vai doar milhares de reais, milhares de dólares, milhares de euros, olha aí, você vai ser um doador do reino de Deus, sabe? E alguns vão doar milhões aqui, guiados a um propósito, né? Não é também, nem Silvio Santos sai dando dinheiro para ninguém não, né? Agora, quando Deus fala, aí a coisa é diferente. Você está ouvindo? Essa não é uma palavra comum, não. Se você chegou agora, Deus quer falar com você. Pega a palavra do começo. Pega a palavra do começo, Deus vai falar alguma coisa com você. Tem gente que fala, eu estava ali na oração perseverando, estava recebendo a unção. Tem gente que até fala, queria sair, não consegui, porque a unção me prendeu ali, Jesus te prendeu aqui. Né? Aí chegou uma hora, você falou uma frase, você falou uma palavra, e Deus falou comigo. E Deus me tocou. Ou alguns momentos, Deus revelou. Sabe? Então você não está aqui em um ambiente comum. Você está num ambiente celestial. Você está ouvindo? Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Que tem gente que tem fé para receber. Mas tem alguém aqui que não tem fé para receber. E Deus está falando, Ele conhece a limitação da sua fé. Ele conhece que você tem dificuldade de crer. Sabe? Então eu vou liberar uma unção aqui agora. Eu declaro transformação. Eu declaro cura. Eu declaro transformação na sua mente. Deus está tocando na sua mente agora. Deus está falando, Ele vai fazer mudanças em você. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa continuar mergulhado. Você precisa continuar buscando a presença dEle. Mergulha na presença. Busque a presença. Você não crê em quem você não conhece. Você não confia em quem você não conhece. Então, no momento de adoração, se entrega. Dentro da sua casa,
Coloca um louvor de adoração e deixa a presença de Jesus continuar fluindo dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, Deus não honra a incredulidade. Mas Deus falou assim para mim que tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui que a sua família, o inimigo roubou muitas coisas de vocês. O inimigo roubou a sua família, a sua casa. E tem uma terceira forma. Deus age através da fé, mantendo a fé a unção, né? E através da manifestação da sua glória. Deus está falando aí que Ele vai entrar para restaurar o que foi roubado da sua família, o que foi roubado da sua casa. Talvez foi roubado as emoções. Emoções são mais importantes do que dinheiro. Emoções valem mais do que dinheiro. Por falta de um bom equilíbrio emocional, as pessoas perdem dinheiro, as pessoas entram em relacionamentos que não eram para elas e as pessoas perdem o propósito de Deus. Você está ouvindo? Mas Deus trouxe alguém aqui para dizer, ó, que Ele vai trazer uma restauração, uma restituição. Olha lá, Joel 2,25. Eu vi aqui, eu estou de uma maneira diferente, estou conseguindo ler melhor agora, né? Porque agora eu coloquei de frente aqui o chat. E Deus está falando aí que vai trazer uma restituição de coisas que foram roubadas na sua família. O ladrão vem senão a matar, roubar e a destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Que especial. Compartilha com alguém que Deus estiver colocando no seu coração. Olha lá, quase 40 pessoas. Então aperta aí no like. Deixa Deus tomar o seu dedo e aperta no like nesse conteúdo celestial. Nesse conteúdo espiritual. E nós estamos sempre aqui. 5 da manhã, nesse propósito, né, orando por cura, libertação, salvação, proteção e prosperidade. Deus está protegendo você. E às 7 da noite, continuamos no propósito por recuperações divinas e por uma recuperação sobrenatural. Que você não viveu em anos, você pode viver em poucos meses, em poucos dias, ou quem sabe, em poucas horas, eu creio. Eu creio. E quando eu falo de recuperação do tempo, sempre vem alguém e fala assim, mas o tempo não recupera, né? É batata. Toda vez que eu falo, né? Alguém pensa. Agora, ou alguém fala. Agora, a Bíblia diz assim, ó, remindo os tempos porque os dias são maus, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O que significa isso? Deus, Ele pode te dar uma conexão, ou Deus pode te dar uma ideia que vai fazer te dar um salto lá para frente, que o que você não viveu em 10 anos, você pode viver em dias, o que você não viveu em 10 anos, você pode viver em poucos meses, ou quem sabe em poucas horas, começar a viver o extraordinário. Eu declaro o favor de Deus sobre a sua vida. E Deus vai te dar ideias, conexão com pessoas pontuais, para você dar um grande salto dentro do propósito de Deus para a tua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas, nossos novos horários. Que poderoso! Deus está fazendo algo, Deus está movimentando. Primeiro acontece no mundo espiritual e vai se manifestar no mundo físico na sua vida. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer que Deus é bom. Até o nosso próximo encontro. Até lá.